lindos. Mateus 6, do 1 ao 4, tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas ou nas igrejas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Na semana passada, eu ministrei de manhã e à noite, nesse tema, é o tema do mês, generosidade. Nós estamos aprendendo sobre os 3 T's, o tempo, o talento e o tesouro, e como podemos e devemos ser generosos com essas coisas. Generosidade não envolve apenas tesouro, apenas recursos, mas abrange muitas coisas e se resume nesses 3 T's, tempo, talento e tesouro. E depois que eu ministrei, na segunda-feira, um irmão mandou mensagem para mim e ele me disse assim: pastor, faltou Mateus capítulo 6 para dar uma temperada no sermão de domingo. E eu falei para ele: muito bem colocado, meu irmão. E Deus usou a vida dele para me chamar a atenção para esse texto. Porque nós queremos entender o que é generosidade, mas também devemos entender a inclinação do nosso coração. Porque muitas pessoas, que a gente vê isso a todo momento, com a desculpa de serem generosos, eles acabam usando o ato da generosidade para se promover, para aparecer. E Jesus está criticando isso aqui, veementemente. Ele está dizendo que o que a sua mão esquerda faz, a direita não precisa saber, e você vai entender o que Jesus está falando com essa frase, essa hipérbole, essa linguagem de exagero. Então, o tema, nós vamos entender qual é a generosidade que agrada a Deus. Ou seja, logo tem a generosidade que não agrada. Deus, ele detesta a hipocrisia. Essa palavra, você vai entender melhor sobre ela. E existe um perigo de sermos hipócritas quando praticamos atos de generosidade. Dá para ser hipócrita sendo generoso. A palavra hipocrisia vem do grego e significa aquele que interpreta um papel, um personagem. No tempo de Cristo, essa palavra não tinha um sentido pejorativo. Ela designava o ator, aquele que interpretava um papel. Com o passar do tempo, essa palavra ela recebeu uma conotação pejorativa. O hipócrita é aquele que está interpretando um papel, mas não como um ator. É alguém que está tentando mostrar o que ele não é, tentando mostrar o que ele não vive. Ele é um ator, ele está interpretando um papel de bom marido, um papel de boa esposa, um papel de bom pai, um papel de bom cristão, um papel de generoso, um papel de bonzinho. Mas Jesus sabe muito bem que tipo de gente nós somos. Jesus conhece muito bem o nosso coração. Jesus, ele vai dizer, ou o evangelista escrevendo acerca de Jesus, ele vai dizer que as pessoas não enganavam Jesus, porque Jesus sabia o que tinha no coração do homem. Entenda, da mulher também. Jesus conhece o que tem no nosso coração, e o seu coração não é bom. A nossa natureza humana, quando a Bíblia fala de coração, está falando da nossa natureza humana. A nossa natureza humana é inclinada, ela é depravada. A natureza humana é depravada, é inclinada. Por melhor que seja o seu caráter, por melhor que seja a educação que você recebeu, se você for sincero com você mesmo, você vai admitir as inclinações do seu coração. Se você parar para pensar no que você falou, no que você pensou e no que você fez durante a semana, não tem como você olhar para você e dizer assim:
eu sou bom. Talvez temos um padrão de bondade à luz daquilo que a sociedade considera bondade, mas quando nós nos comparamos com o padrão de Deus, não fica ninguém. Você entende isso? Então, é justamente sobre isso que Jesus está falando. Ele está mostrando aqui a hipocrisia na vida de muitas pessoas, naquele contexto, naquela época, e hoje mudou tudo. Hoje a gente é bem melhor. É assim? Não. Um pastor amigo meu, ele diz assim: Deus é bom, o diabo não presta. Nós estamos melhorando. Você entende isso? Você pode repetir comigo? Diga assim: Deus é bom. O diabo não presta. Bate no peito assim: eu estou melhorando. Amém? Então Jesus está fazendo uma obra em nós. Ele não concluiu ainda, tá? Então nós somos alvos dessa obra de Jesus de transformação. Vivemos em uma época de performances e palcos. As pessoas, elas são performáticas. Elas gostam de palco, elas gostam da rede social, elas gostam do like, do clique, de serem vistas e assim por diante. Até mesmo um ato nobre de generosidade pode esconder um coração performático que busca a exaltação do ego humano. Até mesmo o ato mais nobre de generosidade pode estar oculto ali, o desejo de promoção, o desejo de aparecer, o desejo de se promover. Isso jamais agradará a Deus. Vivemos dias em que boas ações se tornaram exibição pública e Jesus reprova isso. Jesus, no Sermão do Monte, aqui nesse texto que nós lemos, ele vai na jugular da generosidade hipócrita. Ele vai dar uma voadora na generosidade hipócrita, naqueles que estão vivendo de performance. Devemos buscar uma generosidade piedosa e não performática. A nossa generosidade não pode ter interesse. A nossa generosidade não pode ter segundas intenções, ela não pode ser performática, ela não pode ser para promover, ela não pode ser para entronizar o ego do ser humano, para entronizar o seu ego, mas para glorificar a Deus. Blaise Pascal, ele vai dizer assim, um teólogo: a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Olha só, essa frase é tão profunda que a gente tem que parar para poder pensar nela muitas vezes. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer: a hipocrisia é a religião do ego. A hipocrisia é a religião do ego, é a sua religião, onde você é o Deus, onde você aparece, onde você é ovacionado, onde você é considerado. E João Batista, ele vai dizer assim: é necessário que eu diminua para que o Senhor cresça. Onde o seu ego aparece, Jesus desaparece. Onde você se promove, Jesus não está sendo promovido. Mateus Henry, ele vai dizer assim: a ostentação mata a devoção. Mais uma vez, a ostentação mata a devoção. E Charles Spurgeon, ele diz: nada é mais desprezível do que a bondade praticada para ser vista. Forte, não? Então esse é o tempero da generosidade. Qual é a inclinação do seu coração? Tudo que Jesus ensina nos evangelhos vem diametralmente oposto à cultura vigente no mundo. Jesus vem na contramão do sistema. Tudo aquilo que o sistema diz que é bom, que é bonito, que deve ser feito, Jesus geralmente vem na contramão disso. Já na época dele, e a palavra dele é eterna e se renova a cada manhã, ela continua poderosa e é como se estivéssemos lendo o jornal de amanhã. A palavra do Senhor continua nos confrontando. Eu muitas vezes me pergunto, que Bíblia que alguns cristãos estão lendo? Que Bíblia alguns pastores estão pregando? Que Bíblia algumas igrejas estão dizendo crer e seguir? Porque quando eu leio a Bíblia, eu fico com vergonha de mim. Quando eu leio a Bíblia, eu me constranjo. A Bíblia não me promove. A Bíblia, ela diz quem eu sou. A Bíblia diz que a minha natureza é caída, é inclinada.
Não tem ninguém que alcance o padrão de Deus. Eu não entendo como as pessoas conseguem abrir a Bíblia e se achar bonzinho ali. A Bíblia só apresenta um que é bom: Jesus. O segredo não é quando você pega a Bíblia, mas é quando a Bíblia pega você. Quando você se humilha diante daquilo que está sendo dito a seu respeito. Porque é isso que a Bíblia faz. Se você nunca foi confrontado por ela, você não está lendo com o coração e com a mente aberta. Se você nunca se achou ali descrito como um miserável pecador, que busca reconhecimento e admiração, não é a Bíblia que você está lendo. Você está lendo outra coisa. Não as Escrituras. Nós vamos usar então esses 4 versículos apenas para aprendermos algumas lições sobre a generosidade que agrada a Deus. Esses textos vão nos levar a sondar o nosso coração e aí entendermos qual é a generosidade que agrada a Deus. Vamos lá? Não? Vamos lá? É quando a Bíblia bate em vocês, vocês não gostam. Vocês gostam de ouvir David Leonardo, né? Você é bonzinho, fofinho, né? O coração de Jesus. Isso é bonito, mas é mentira. Isso é bonito. Primeiro que você não é bonito, né? Já começa por aí, né? Lindo. Não, a gente não é essa Coca-Cola toda, né? Então nós vamos ser confrontados pela palavra. Amém, meus irmãos? Versículo 1. A generosidade que busca admiradores. Olha só o versículo 1 mais uma vez. Tenha cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai, que está no céu. Claro, né? Não precisa nem explicar muito esse versículo, mas vamos lá. Jesus, ele alerta contra o impulso humano de mostrar a nossa espiritualidade. Eu disse pela manhã, e repito agora, eu sou antirreligioso, sou antirreligião, eu não gosto de religião, e religioso é um sujeito chato. Mas pastor, você não é um religioso? Depende do que você entende como religioso, mas quando eu falo de ser religioso, eu estou falando daquela pessoa intragável, daquela pessoa chata. Tem o xiita no meio islâmico, né? No meio dos cristãos tem o chato, aquele cara chato. Ele sempre tem um versículo para te corrigir. Já viu gente assim? Ele sempre tem um versículo para te corrigir. Ele não consegue dar risada. Ele não consegue mostrar os dentes, porque ele acha que ser crente é ser uma pessoa intragável. É ser uma pessoa séria, com cara de mal. Por isso que eu tirei a barba, né? Para ficar com cara de bonzinho. Eu vi que alguns estavam me vendo, não, nada contra os barbudos, né? Nada contra os barbudos. Mas a barba está vindo já. Mas foi só para vocês verem que eu não sou tão mal assim, né? Sem barba a gente fica mais... Mas brincadeira à parte, é chato se relacionar com gente religiosa. Pensa numa criatura insuportável ao tal do religioso. Ele está sempre procurando alguma coisa para poder te criticar, para dizer que você está errado, para dizer que ele é melhor do que você. O pregador religioso, ele não prega para nós, ele prega para vocês. O pregador, ele deve pregar para nós. A palavra é para nós. O pregador deve se colocar no balaio dos pecadores. Nós somos iguais, nós somos pecadores, nós precisamos de Jesus, todos nós. Não há diferença alguma. Então, Jesus, ele está alertando aqui contra o impulso dessa natureza humana que busca exaltar a sua espiritualidade, arrotar a sua espiritualidade. Pessoas que elas fazem questão de dizer que elas oram mais, que elas jejuam mais, que elas conhecem mais a Bíblia. Isso é chato. Isso é insuportável. Quando damos esmolas com a intenção de sermos notados, não é Deus quem está no centro, é você. É o seu ego, é o meu ego. Jeremias 17:9 está dito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Você entende? Que nós podemos nos enganar. Tem gente que é tão bom em se enganar que ele não percebe que está se enganando. O nosso coração é inclinado, a nossa natureza humana é inclinada. É muito fácil nos enganarmos. Tem gente que não consegue ver
que ela está indo para o abismo, que ela está indo para o precipício, ela não percebe, ela é hipócrita, ela põe uma máscara e ela procura se apresentar de um jeito que ela não é. E isso é mal, isso é ruim. Isso vai acabar com a sua vida, com a sua família e com as pessoas que estão perto de você. Porque não tem nada pior, por exemplo, para os seus filhos, do que olhar para você, lindo e maravilhoso aqui na igreja. Mas quando ele chega em casa, ele olha assim e fala, mas o papai é diferente na igreja. A mamãe é diferente na igreja. Tem aquela história que o pastor sempre conta, né? O gurizinho que chegou no pastor e falou, pastor, a gente pode morar na igreja? Por quê, meu filho? É que o papai e a mamãe aqui são tão bonzinhos. Eles levantam a mão para cima e dizem, aleluia, tu és bom em todo tempo. Mas quando chega em casa, hipocrisia. Isso desagrada a Deus. Isso é feio. A gente precisa realmente examinar o nosso coração. Nosso coração é enganoso, cuidado com ele. Siga o seu coração. Já viu isso? Siga o seu coração. Siga o seu coração. Vai lá, continue. Siga o seu coração. Você vai ver onde o negócio vai parar. Se eu seguir meu coração. Eu tenho 20 anos de fé. Isso não quer dizer muita coisa. Mas eu conheço um pouco das Escrituras e conheço um pouco de igreja. E se eu seguir meu coração por um dia, às vezes a gente dá uma seguidinha assim, né? Mas logo o Espírito Santo já abre os olhos da gente. Mas se você decidir desembestadamente seguir o seu coração, você está perdido. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo diz assim, porventura procuro agradar a homens. Paulo está dizendo, se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Então, a intenção do nosso coração não deve ser agradar as pessoas, fazermos coisas para sermos vistos, para que as pessoas se agradem da gente. Paulo está dizendo, não procuro agradar pessoas. Se eu procurasse agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Quantos entendem que seguir a Cristo significa muitas vezes desagradar pessoas? E pessoas muitas vezes caras para nós. Responda para você mesmo. Sua generosidade é uma adoração ou uma autopromoção? A busca por aplausos humanos anula a recompensa divina. Se você está buscando aplausos, você está anulando a recompensa divina. John MacArthur, ele vai dizer assim, a hipocrisia é querer parecer mais santo aos olhos humanos do que somos diante de Deus. Aleluia. Ainda dá aquela rodadinha assim, né? Oh, glória. Nada de figurinha, tá? Quando eu dou uma rodadinha no púlpito aqui, o Cleito vai lá e faz uma figurinha minha, né? Tá proibido. Não estou rodando mais no púlpito. Espiritual, sobe no púlpito e fala em línguas, aquela coisa toda, e mostra espiritualidade, arrota a espiritualidade. Quando alguém falar em línguas em público, sem interpretação, você dá o microfone para ela e fala assim, interpreta agora o que você falou. Não, como assim? A Bíblia diz que se você falar em línguas, no culto público tem que ter interpretação. Alguém interpretou? Não, então fale você e Deus. Amém? Simples assim. Muito bem. Ponto 2, versículo 2. Admiração é a recompensa da generosidade hipócrita. Versículo 2 diz assim, quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam, o quê? Trombetas nas igrejas. Aqui vamos trocar sinagoga por igreja, né? Tempo de hoje. Nas igrejas, nas sinagogas e nas ruas, oh aleluia, para serem elogiados pelos outros. Disse-lhe Jesus, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. O aplauso é uma recompensa, a admiração é uma recompensa, mas essa recompensa vem dos homens, e só receberá essa. Não espere recompensa nenhuma de Deus, porque você já recebeu a sua. Você foi ovacionado, aplaudido, admirado, nossa, como ele é generoso. Nossa, como ela é generosa. Pronto, Deus diz assim, já recebeu sua recompensa. Está liberado. Pode ir para casa, sua recompensa já está com você. Toda generosidade tem uma recompensa. Mesmo a hipócrita tem a sua recompensa. Jesus não diz que não haverá recompensa. Haverá. Você terá sua recompensa.
Mas ele diz que a única recompensa será a admiração e aplausos dos homens. Isso é passageiro, isso é frágil, isso é enganoso, isso muda. Porque aqueles que te aplaudem hoje podem ser os mesmos que vão virar as costas para você amanhã. No primeiro erro que você cometer, na primeira falha que você cometer, muitos são daqueles que aplaudiram, são os primeiros a virarem as costas. João capítulo 12, versículo 43, Evangelho de João, pega a sua Bíblia, manuseia a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 43, vamos ver o que está escrito aqui. Manuseia a sua Bíblia, traga a sua Bíblia. Não venha para a igreja sem Bíblia, é a mesma coisa que ir para a igreja sem material. Para a escola, né? Eu falei igreja, e é o quê? Você não cai mais nessa, né? Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. O evangelista está dizendo aqui que as pessoas amaram mais a aprovação dos homens. Alguns, no contexto, alguns ouviram a Cristo e creram em Cristo, mas não seguiram a Cristo porque eles amavam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. O que vão pensar de mim se eu decidir seguir a Cristo? Não, então eu quero a aprovação dos homens e abandono a Cristo. Também, lá em Provérbios, capítulo 27, verso 2, Provérbios, capítulo 27, versículo de número 2, nós vamos tratar sobre esse assunto durante toda a semana nos PGMs, tá? Então já marca aí tudo que você puder, aprenda tudo que você puder. Os líderes, os roteiros estão aqui na frente, tá? Não vão embora sem pegar o seu roteiro para os pequenos grupos. Provérbios 27, 2 diz assim: deixe que o outro o elogie, e não a sua própria boca. Alguém desconhecido e não os seus próprios lábios. Diga para você mesmo assim, viu? Diga, viu? Fala seu nome assim, ó, viu, Josias? Viu, Josias? Deixe que o outro o elogie, e não a sua própria boca. Alguém desconhecido e não os seus próprios lábios. Como que a gente é necessitado de elogio, né? De afirmação, como você é bom, como você faz bem as coisas. Nós temos essa necessidade de sermos reconhecidos de alguma forma. E a Bíblia com a sua sabedoria, Provérbios com a sua sabedoria, dizendo assim, deixe que os outros te elogiem. Não se elogie com os seus próprios lábios. Cuidado. A gente faz isso, sim ou não? Em casa, geralmente, quando está tendo aquela DR entre marido e mulher, né? Mas e você, né? Sempre estou me promovendo, me defendendo, e o problema é a minha mulher. O problema é o marido. O problema são os filhos. O problema é o diabo. Nunca a gente, né? Estamos sempre isentos de responsabilidade. O diabo às vezes olha assim e diz assim, não, dessa vez foi só você, eu nem participei. É você mesmo. Assuma a sua responsabilidade. Se você serve ou doa para ganhar aplausos, curtidas, reconhecimento, essa será toda a sua recompensa. Essa será toda a sua colheita. Não espere receber nada do Senhor. Sendo assim, não espere a aprovação celestial para uma ação motivada pela vaidade. É a vaidade? Não espere. Você não vai receber. Agostinho, ele vai dizer assim, nada há mais distante do coração de Deus do que uma boa obra feita por vanglória. Eu faço, desde que eu apareça. Eu faço, desde que o meu nome seja lembrado. Quando o nome da gente não aparece, Jesus amado. Eu falei pela manhã, você ouviu aqui o grupo de louvor cantando, a gente está rico de grupo de louvor, a gente tem quase 3 bandas aqui na igreja, é uma maravilha. Bênção de Deus, né? Mas eu queria fazer parte da banda, né? O Ed não deixou. Eu não sei porquê, né? Quem foi o filisteu aí que falou ainda bem?
Por que será? É meu sogro, ele me conhece, né? Sabe que eu canto mal. Sabe que eu canto mal. Mas eu já vi gente forçando a barra para cantar assim, sabe? Já aconteceu contigo também, pastor P? Eu quero cantar na igreja, pastor. Tá, mas irmão, você já se ouviu? Você já se ouviu? Eu tenho vontade de fazer um monte de coisa, mas vontade não é tudo. Eu já vi essa disputa de ego para poder aparecer, sabe? Uma vez uma irmã chegou no pastor e ela disse assim, naquelas igrejas que tem oportunidade durante o culto, sempre convidou o irmão para cantar, outro irmão para cantar e assim por diante. E essa irmã gostava de cantar. Ela até cantava muito bem, mas já fazia bastante tempo que o pastor não dava oportunidade para ela. Então, um dia, no final do culto, ela veio preparada para cantar, já com playback na mão, prontinha para cantar, e o pastor não deu oportunidade para ela, e ela ficou muito chateada. Acabou o culto, já estavam desligando o som, e ela chegou no pastor e disse, pastor, eu estou muito triste com o senhor. Eu não sei se eu tenho condições de continuar nessa igreja. Por quê, minha filha? Não, pastor, eu queria louvar ao Senhor hoje. Eu queria cantar para Jesus com a igreja. Eu queria adorar Jesus, eu queria cantar para Jesus. E o pastor disse, pois bem, pessoal, liga o som aí. Deu o microfone para ela, adora Jesus. Ela, não, agora não tem graça. As pessoas foram embora. Ah, então você não queria cantar para Jesus. Você queria cantar para as pessoas. Você queria mostrar o seu talento, mostrar o seu dom. Você entende como existe uma inclinação muito forte na gente para sermos vistos, para sermos reconhecidos. Aí o pastor não me vê, o líder de louvor não me dá oportunidade, ninguém percebe que eu estou aqui, meu Deus do céu, quando vai vir a minha oportunidade? Mas eu estou desejando servir de todo o coração ou eu quero aparecer? O que eu estou querendo? Qual é o desejo do meu coração? Examine o seu coração. O que eu quero? Ponto 3, versículo 3 também, generosidade sincera, não busca holofotes. Olha só, o versículo 3 está dito assim, mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. A expressão que Jesus usa, ela é hiperbólica, ou seja, é uma linguagem de exagero, é uma hipérbole. Jesus, ele usa esse recurso para mostrar a urgência dessa compreensão, desse ensinamento. Ó, gente, é muito sério. O que a sua mão esquerda estiver fazendo, a direita não precisa saber. É tipo, quando Jesus diz assim, se a sua mão direita te faz pecar, amarre ela para trás. É assim? Não. Diz o quê? Corta e joga fora. Que é melhor você entrar no céu com um braço só do que com os dois e ir para o inferno. Quem já cortou um braço fora aqui? Ninguém, né? Então, isso é uma linguagem de exagero. Não é para você levar ao pé da letra. Amém? Então fica a dica. Jesus disse assim, se o teu olho direito te faz pecar, coloca um tapa-olho, é assim? Não, ele diz o quê? Arranque, porque é melhor você entrar com um olho só no céu do que com os dois e ir para o inferno. Alguém aqui já fez isso? Não. Então, é uma linguagem de exagero, não é literal. E Jesus, ele está mais uma vez aqui usando uma hipérbole. Ele está dizendo, olha só, o que a sua mão esquerda faz, a direita não precisa saber, quanto mais os outros. Eu não preciso saber quanto você ganha, não preciso saber o quanto você tem sido próspero, não preciso saber o quanto você tem sido generoso, eu não preciso saber, as pessoas não precisam saber, Deus sabe. Amém? E é o suficiente. Muito bem. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Abra sua Bíblia, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo de número 27. Tiago, ele vai ensinar muito sobre a obra e dizer que a fé sem a obra, ela é uma fé morta. Nós devemos agir, nós devemos ser generosos, nós devemos viver de acordo com a nossa fé.
Porque se você diz que tem fé, mas você não pratica, você não tem obras, então a sua fé não é verdadeira. Mas o que ele vai dizer aqui no versículo 27, ele vai dizer assim: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, você é religioso, eu sou religioso, você tem olhado para as pessoas com carinho, você tem sido generoso, você tem estendido a sua mão, mas o que te motiva a fazer isso? Qual é a sua motivação? Jesus, ele vai dizer, se você se julga religioso, eu vou dizer para você o que é a verdadeira religião. A verdadeira generosidade não precisa de holofotes. Ela nasce da obediência, da compaixão e da gratidão a Deus, não da necessidade de ser lembrado. Charles Spurgeon, ele disse: Deus pesa os motivos, não os montantes. Deus pesa o motivo e não os montantes. Olha o quanto eu fiz, olha o quanto eu doei, olha o quão generoso eu sou. Deus não está olhando o montante. Ele está olhando para a intenção do seu coração, os motivos, o porquê você faz, o porquê você ajuda, o porquê você é generoso. Qual que é a motivação? Jesus nos chama a uma generosidade reservada, discreta, quase esquecida. Você suporta? Será que eu suporto? A gente tem uma vontade e uma inclinação muito forte do reconhecimento. Ninguém reconhece, ninguém percebe quando eu faço. É legal quando a esposa chega em casa, né, com um visual diferente, arrumou o cabelo, né, ou está com uma roupa diferente. Aí o marido, né, cabeça dura, despercebido, ele não vê, não elogiou. Ai, arrumou um problema para a semana. Isso é natural, né? Isso é natural. Os homens aí, todos já passaram por isso, com exceção do pastor Josias, é claro, né? Esses dias ela chegou, já está denunciada, ela chegou em casa, eu nem lembro o que era, né? Você não percebeu? Aí eu falei, sim, eu percebi, só esqueci de falar. Eu não lembro. Faz uma pergunta mais fácil aí, tá? Por favor, não lembro. Mas foi essa semana, né? Foi hoje, amor? Amor, mentir é pecado, tá? Por favor. Com certeza ela está mentindo, né? Depois do culto a gente conversa. Ponto 4. Esquece, Denise, olha para cá. O pai recompensa o coração generoso. Amém? Assim como o coração da minha esposa. Diz assim o verso 4: deem sua ajuda em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. A promessa de Jesus, ela é muito clara. Ele diz assim: Deus vê. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Deus vê. Mais uma vez. Deus vê. Diga para a pessoa do seu lado. Deus vê. Diga: Deus está vendo. Deus está vendo, fica tranquilo. Ele vê o gesto escondido, ele vê a oferta silenciosa, ele vê a mão estendida em amor. Deus está vendo, e Deus, ele é generoso. Deus recompensa, não com vaidade passageira, mas com alegria eterna, com graça abundante, com favor divino. Deus está vendo, e Deus recompensa. Só que não tem como receber as duas recompensas. Se você busca a primeira dos homens, você não recebe a segunda. Agora, se você não está nem aí para a recompensa dos homens, então você receberá a recompensa de Deus. Amém, meus irmãos? Hebreus capítulo 6, verso 10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Deus não é injusto. Ele não deve nada para ninguém. Lucas 6:38 está dito: dai e ser-vos-á dado. Amém? O texto está dizendo, quando você é generoso, quando você reparte, quando você abençoa, fique tranquilo. Lança o teu pão sobre as águas.
depois de muitos dias, o achará. Amém, igreja? Indo para o final. O coração generoso não fica sem resposta. Pode até não receber aplausos aqui, mas receberá o sorriso de Deus na eternidade. Você crê nisso? Quantas vezes nós fazemos algum ato de generosidade e todo mundo quer reconhecimento? Isso é normal, isso é normal. Essa mensagem, ela é para todos nós. E se eu consigo viver, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui quebra um certo paradigma. Eu vou explicar melhor. Eu aprendi, quando me converti, comecei a pregar, com alguns pastores, eles diziam assim: você tem que viver o que você prega. Depois eu ouvi um outro pastor dizendo assim: se você vive tudo que você prega, o seu sermão é muito fraco. Se você vive tudo que você prega, o seu sermão é muito raso. Eu sou desafiado a viver junto com vocês o que nós estamos pregando aqui. Você entende isso? Nós somos desafiados. A pregação da palavra nos desafia, a começar por quem está pregando. Amém? Então nós precisamos olhar para o texto bíblico e sermos sim desafiados pela mensagem, por aquilo que está escrito. O coração generoso, ele não fica sem resposta de Deus. Mas o meu coração, ele é realmente generoso? Eu fico me examinando, falo: meu Deus do céu. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Senão, nós não conseguiremos. Todos nós queremos reconhecimento. Todos nós queremos admiração. E Deus conhece a inclinação do nosso coração. E Ele quer trabalhar em nós. Amém? Todos os dias. A cada instante. John Piper vai dizer assim: a mão que abençoa em secreto será sustentada pela mão do Pai. Jonathan Edwards, ele diz: quando o amor de Deus reina no coração, ele transborda em generosidade. Esse coração transborda em generosidade. E Deus se deleita em recompensar aquele cujo coração reflete o seu. O seu coração tem refletido o coração de Deus? Então Deus, ele tem prazer em abençoar. A banda vem para cá, por favor. A generosidade que agrada a Deus, ela é humilde, ela é discreta e ela é sincera. A generosidade que agrada a Deus, ela é humilde, discreta e sincera. Ela é feita no backstage, que é o nome do Ministério de Jovens aqui da igreja, por detrás dos bastidores, para que só Jesus apareça. Ela não precisa de palco, nem de reconhecimento. Seu maior desejo é alegrar o coração do Pai. Fique em pé, por favor. Jesus, ele vai ensinar sobre o jejum, e ele vai dizer assim: quando você estiver jejuando, coloque no Instagram. É assim? Hoje eu estou jejuando. Não. Ele diz assim: lave o seu rosto, para que ninguém perceba que você está jejuando. Para que o seu Pai te recompense. O Pai que vê no secreto, para que Ele te recompense. Você entende o quanto Deus, Ele está nos chamando a atenção nessa noite? Devemos ser generosos. Porém, nós devemos analisar os motivos, as intenções. Você tem dado por amor ou por vaidade? Você tem contribuído por amor ou por vaidade? Você está mais preocupado com os olhos dos homens ou com os olhos de Deus? As luzes, por favor. Olha só, Deus está atento ao coração que doa e não apenas às mãos que entrega. Deus está olhando para o coração. As pessoas veem as nossas mãos, não é assim? Quando eu dou para alguém, as pessoas veem as minhas mãos, mas elas não veem o meu coração. Deus vê os dois, as mãos e o coração.
E a generosidade que agrada a Deus e a generosidade que Deus abençoa é aquela generosidade que não espera um tapinha nas costas, que não espera o aplauso dos homens, que não está fazendo para ser reconhecido e para se promover. Essa generosidade é hipócrita. Essa generosidade, ela é uma generosidade de máscaras.